Bom dia. Vamos dar continuidade então à nossa aula. Nós vamos, na aula de hoje, falar sobre famílias de circuitos combinacionais. Existem basicamente três famílias de circuitos combinacionais. Nós vimos até esse momento o CMOS, né, complementar. Mas existem três outras na realidade, que nós vamos falar na aula de hoje. A lógica pseudo-NMOS, a lógica dinâmica e a lógica de transitor de passagem, que nós vimos rapidamente no início desse curso. Muito bem. Para uma recapitulação, vamos tentar entender o que faz um circuito ser rápido, né? E quais são as características da família lógica que faz o circuito ser rápido. Então, a equação que dá basicamente o desempenho do circuito está associado à equação de capacitância, né? A corrente sendo função da capacitância, porque na saída de uma porta lógica que nós temos a corrente sendo fornecida, como no caso do inversor, que é conhecido nosso, né? A corrente é fornecida na saída, por exemplo, de carga, e essa corrente ela depende basicamente, tá certo, da capacitância do circuito de entrada, né? Que no caso dela ser fornecida no próximo estágio, vai estar acontecendo no próximo estágio. Então, o tempo de propagação de circuito seria o dt, ele pode ser isolado, né, como nessa equação, e nós temos então que ele é basicamente proporcional à relação entre capacitância e corrente e a variação do swing da tensão. Então, se nós tivermos circuitos lógicos de baixa capacitância, né, nós vamos ter um melhor desempenho, um melhor tempo de propagação, menor neste caso. E se nós tivermos uma capacidade grande de corrente, também esse tempo de propagação vai ser menor. E, obviamente, a expulsão de tensão vai ser menor, mas aí existe um compromisso com relação a ruído, né? Nós não podemos ter uma expulsão de tensão muito pequena, senão se existe um problema de o seu circuito ficar contaminado com ruído. Nós estudamos anteriormente e vimos que o esforço lógico é proporcional à relação entre corrente e capacitância, né? Então, olhando sob esse ponto de vista, a corrente ela é definida essencialmente pelo tamanho dos seus transistores. E a capacitância também está associada a esse tamanho de transistores, né? Então, olhando para uma porta CMOS complementar, o grande vilão, o grande inimigo, quando nós estamos tentando obter alto desempenho, é a capacitância vista do PMOS, né? Porque o PMOS, para compensar a mobilidade, ele tem um tamanho geralmente maior, fazendo com que nós temos subida e descida idênticos, mas, por outro lado, esse tamanho maior deles faz com que, por exemplo, desse pino B, você veja uma capacitância grande no PMOS e uma capacitância menor no NMOS. Então, para uma dada corrente, tá certo, a capacitância que é vista por causa do PMOS é alta, né? E então isso nos leva à seguinte pergunta: será que a gente conseguiria remover da entrada essa capacitância vista pelo trânsito PMOS? Então, a ideia de famílias de circuitos é justamente tentar encontrar arranjos de circuitos combinacionais que eliminem o PMOS como sendo visto da entrada de uma porta lógica. Então, vamos falar de uma primeira dessas famílias, chamada pseudo-NMOS, tá certo? Então, há muito tempo atrás, os processos NMOS, eles não possuíam, não era possível construir transistores PMOS. A razão era muito simples, né? Porque primeiro você tem que construir um poço, e você tem que ter um pouco de tecnologia um pouco mais sofisticada para isso, né? Tinha uma série de outras questões, né? Como você fazer interconexões de maneira eficiente e assim por diante. Tá? Então, basicamente, você tinha circuitos lógicos que eram baseados em transistores NMOS, tá certo? Tá? Bom, a ideia, então, no caso dessas situações, era você ter um PMOS que estivesse sempre em on, né? Só observando que no caso dessas primeiras famílias lógicas que não tinham NMOS,
Perdão, a carga em cima ela é construída através de uma difusão, né? Então essa resistência aqui em cima era conectada a uma porta NMOS, perdão, um transistor NMOS, e isso fazia com que você tivesse o seu inversor, tá? E de forma que não existia o PMOS aqui em cima, que existiria uma resistência construída através de difusão. Tá? Bom, mas a família, então, pseudo-NMOS, ela pode ser construída, agora que nós já sabemos fazer o transistor PMOS, né? Tá certo, nos tempos modernos, ela pode ser construída através da colocação de uma porta NMOS conectada a um transistor NMOS conectado a um transistor PMOS que está sempre ligado em ON, né? Ou seja, esse transistor está sempre conduzindo, esse transistor sempre conduzindo está fazendo o papel desse nosso inversor nos tempos imemoriais, que era feito de difusão. Tá? Bom, qual a relação do tamanho desse transistor com o transistor NMOS, tá certo? Tá? Essa relação a gente está chamando de P. Nesse caso aqui específico, 2 aqui está representando 2 lambda, né, um comprimento de canal, tá certo? Tá? E esse P é a relação do PMOS em relação ao NMOS, tá? E de acordo com o tamanho desse P, nós vamos ter uma mudança na curva de transferência do transistor, tá certo? Do inversor, né? Então, por exemplo, para P's que valem 24, tá certo? Tá? A gente vai ter uma curva geralmente mais aberta, né? Isso significa que você tem uma margem de ruído maior, né? Porque para qualquer movimento que houver de variação de tensão aqui, tá certo? Isso vai ser refletido na saída, tá certo? Tá? Para o P um pouco menor, um P da ordem de 14, você vai ter então uma margem de ruído maior, né? Perdão, no caso anterior a margem de ruído era menor, tá certo? Qualquer variaçãozinha se acontecia na saída, aqui você vai ter uma margem de ruído maior, então você tem uma variação aqui na entrada que ela vai ser sentida, ou praticamente não vai ser sentida na saída, tá certo? Tá? E por último, se a gente escolher um P igual a 4, tá certo? Em relação do transistor NMOS para PMOS for 4, nós vamos ter uma margem de ruído um pouco mais alta, tá certo? Tá? E basicamente um desempenho melhor, né? O transistor vai computar mais rapidamente, né? Isso portanto, essa relação de margem de ruído e desempenho, tá certo? Tá? É utilizada na definição desse parâmetro P, e normalmente, por exemplo, no caso do processo que nós estamos trabalhando, ele é definido como sendo em torno de 4, tá certo? Então, se a relação é 4, tá certo, de corrente entre a corrente fornecida por N e a corrente fornecida por P, tá certo? O que isso vai implicar em relação aos tamanhos desses transistores? Lembre-se que nós temos um efeito de mobilidade de 2, né? Então, a corrente do PMOS sendo 4 vezes menor do que NMOS, tá certo? Desses 4, um fator de 2 vai ser devido à mobilidade, tá certo? E de modo que a gente chega à conclusão que a largura do PMOS tem que ser metade da largura do NMOS. Tá? Se nós tomarmos, por exemplo, a largura do NMOS em 4/3 e a do PMOS em 2/3, tá certo? E nós precisamos entender como é que vai se comportar a corrente que é fornecida, né, por esse circuito, né? Tá certo? Bom, essas relações 4/3 e 2/3, então já vai levar em consideração aquela relação de 4 em termos de poder, tá certo? Tá? De fornecimento de corrente dos dois transistores. E observem o seguinte, quando essa relação é tomada, a corrente N, tá certo? Ela vai ser 4/3 de I, assumindo que o I aqui é a corrente do inversor primitivo, tá certo? Tá? Fundamental. Que nós estávamos assumindo que ele tinha tamanho 1 unitário, tá certo? Então nós vamos ter 4/3 de I nesse caso. Se IN é 4/3 de I, observe também o detalhe então que a IP vai ser 1/4 menor, tá certo? Por causa da relação P e 4 que nós mencionamos anteriormente, tá certo? Se ele vai ser 4 vezes menor, então nós vamos tomar 1/4 desses 4/3 de I.
e tomando esse 1/4, nós vamos chegar que nós temos I sobre 3, ou seja, onde I é a corrente do inversor, tá certo? Primitivo. A corrente então fornecida vai ser IN menos IP, tá certo? Tá? E aqui eu não tô, nessa figura não está levando em conta sinais, né? Mas no fundo você pode imaginar que você está drenando corrente aqui, quando o inversor está, o NMOS está fechando em uma parte dessa corrente, tá certo? Vai estar sendo levada aqui, tá certo? Sobrando uma IN menos IP, que é a corrente efetiva, tá certo? Que você fornece ou drena da carga que está na frente. Então, assumindo que nós temos 4/3 de N e 1/3 de correspondente a IP, nós vamos ter I, ou seja, essa relação aqui dessa porta PMOS, de 4/3 para um NMOS e 2/3 para PMOS, faz com que a corrente que será fornecida ou drenada por essa porta seja a mesma corrente do transistor da porta unitária, tá certo? Bom, e posse desse conhecimento agora nós podemos calcular quem são os esforços lógicos de pull down e pull up, certo? Novamente, o pull down ele vai ser o esforço lógico necessário para drenar uma corrente através do transistor P em direção ao terra idêntica, certo? Ao que NMOS no transistor unitário drena, tá certo? Tá? Então, nesse caso aqui nós estamos falando que isso que eu acabei de mencionar no fundo vai se reverter em você pegar a capacitância 4/3 que você vê da entrada A, né? E dividir pela capacitância da distância do invetor unitário 3, que nós vamos ter então 4 nodos. Tá? No caso do esforço lógico de pull-up, certo? Tá? Que nós vamos ter a capacitância que você vê na entrada A novamente, que é 4/3, tá certo? Dividido pela capacitância que você vê na entrada do inversor que drena a mesma corrente de pull-up. Bom, o inversor que drena ou fornece a mesma, não é bem drenar, fornece a mesma corrente de pull-up, tá certo? Esse inversor vai ter então um tamanho de 2/3 também, e ele tem que ser unitário, não é isso? Tá certo? Para que a gente possa calcular essa capacitância do inversor unitário que fornece a mesma corrente. Então, isso aqui é 2/3, o transistor NMOS vai ser 2 vezes menor, vai ser 1/3, por questão de mobilidade. E aí nós temos a capacitância que nós vemos aqui, 2/3 mais 1/3, isso vai dar 3/3, que é 1, e de modo que a nossa capacitância, esforço lógico, certo, de pull-up será então 4/3. Bom, muito bem. Então, usando então do que nós acabamos de ver, vocês podem ir adiante e calcular então os esforços lógicos pull-up down de cada uma dessas portas lógicas, tá certo? Eles vão dar esses números aqui, né? Tá certo? E lembrando novamente que as capacitâncias primitivas são calculadas da mesma forma que nós vimos anteriormente, né? Então, nós temos aqui a capacitância de 6/3, né? 4/3 mais 2/3, tá certo? E dividido pela capacitância primitiva de 1, que se a gente considerar então o inversor vai drenar a mesma corrente, vai ser esse, tá certo? Vai dar 1 aqui embaixo. E aqui nós temos 2/3 mais 4/3 vai dar 6/3, no caso do pull down, né? Tá certo? Dividido pela capacitância primitiva que seria 3, tá certo? E aí nós vamos ficar com 6 nonos. Okay? E o average é a média dos dois. Tudo bem? Bom, tá ok. Então vamos agora ver qual é o impacto de um circuito pseudo-NMOS, tá certo? Quando nós estamos fazendo cálculo de atraso de algum pé, né? Então vamos imaginar que nós temos queremos projetar, tá certo? Uma entrada, uma porta end de 3K entradas, usando o pseudo-NMOS, tá certo? Então nesse caso nós essa porta aqui de 3 entradas, de K entradas, perdão, vai ter
cai aqui, tá certo? Nós estamos assumindo que ela fornece carga para uma capacitância H, certo? E queremos calcular qual é o delay de alguma dessas entradas dessa porta, certo? Tá? Nós, obviamente, se a porta, como nós estamos falando para o pseudonimose, ela é uma porta end, e nesse caso a gente vai então, usando lei de Morgan, ter que colocar inversores na entrada, certo? Bom, então vamos lá. O que nós vamos ter aqui? Primeiro, o G global será do caminho, né? Será a multiplicação dos Gs das portas que se encontram no caminho. Então aqui você tem 1, tá certo? O G dessa porta do pseudonimose, tá certo? Vai ser 8 nonos, né? Ok? Então nós vamos ter 1 vezes 8 nonos, tá certo? E isso aí vocês podem calcular, tá certo? Dá para vocês verem claramente que uma característica importante dessa porta, é que ela não vai, o G dela não vai variar com o número de entradas, tá certo? Tá? Então isso é um aspecto interessante dela, né? Que nós temos aqui nossa porta aterrada. Imagina aqui que você tem 2 entradas, tá? Que é uma porta NOR e 2 entradas, AB, certo? E a capacitância que nós vamos ver aqui, tá certo? Basicamente, nós vamos ter aqui 8 terços. E nós vamos ter aqui 2 terços, porque essa daqui é essencialmente 1/4 da capacitância que nós vemos aqui, tá certo? Nós já tínhamos discutido isso, certo? Então, se essa capacitância vem na entrada é 8 terços, você divide por 3, né? Pega 8 terços, divide por 3, que é a capacitância do do inversor primitivo, isso vai ter 8 nonos. Tá? Então, nós temos aqui 1 vezes 8 nonos. O esforço elétrico vai ser G vezes B vezes H. Isso vai dar, então, 8 nonos vezes 1 vezes H, que vai dar 8H sobre 9. O P vai ser 1, que é a capacitância parasita do inversor, mais, bom, se observarmos, para calcular a capacitância parasita dessa porta, nós estamos fazendo aqui essa end, tá certo? Tá? Usando pseudonimose, nós temos que observar o seguinte: ela vai ser essencialmente, nós vamos ter, só recapitulando aqui, nós vamos ter 2 terços, certo? Vamos ter K portas aqui, né, de 1 até K entradas, certo? Teremos 8 terços do tamanho do transistor NMOS, tá certo? Isso aqui é uma PMOS aterrada, né? Ok? De modo que a capacitância parasita que nós vamos ver vai ser 2 terços devido a essa componente aqui e K vezes 8 terços devido ao transistor NMOS, tá certo? Tá? Então nós vamos ter 2 terços daquela lá, mais K vezes 8 terços, certo? E então isso aqui vai nos dar nós vamos
vamos ter então, voltando aqui, 8K sobre 3, né? Mas observe que esse sobre 3 ele tem que estar dividido por 3 ainda por causa da capacitância de referência, né? Que a gente vai ver do inversor primitivo, certo? Isso vai nos dar então, fazendo essa continha aqui, 8K mais 13 sobre 9, certo? Bom, o N que nós temos são dois níveis, certo? Tá? Nosso D vai ser então N vezes F chapéu mais P. Deixa eu apagar isso aqui, não carregar muito. Isso aqui vai dar então 2 vezes raiz quadrada do F ótimo, né? Tá certo? Tá? Perdão, do F que nós obtivemos aqui em cima. Então 8H sobre 9, certo? Mais o P, que é 8K mais 13 sobre 9. Isso vai nos dar então, tirando a raiz quadrada aqui quadrada do 8, isso. Perdão, esse aqui é um raiz, isso. Então nós vamos ter 4 raiz quadrada de H, perdão, isso aqui não é K, né? Isso aqui é um H. Sobre 9, perdão, sobre 3, a raiz quadrada, mais 8K mais 13 sobre 9. Bom, uma observação importante aqui é o seguinte, o esforço lógico, se vocês forem lá atrás naquela tabela e observar, o esforço lógico de uma porta NOR, né, que é esse linha que está fazendo esse papel aqui, ele vai ser esforço lógico, tá certo, tá? Ele vai ser 2K mais 1 sobre 3. E observe que no esforço lógico aqui é basicamente um número que não depende de K. Isso faz com que nessa fórmula final aqui, esse atraso aqui só dependesse somente da carga e não de K. K afetando somente a capacitância parasita. Em outras palavras, isso significa que se você precisa projetar uma porta, um AND gate, né, que nesse caso daqui seria o nosso NOR, tá certo? Tá? Fazendo o papel do nosso NOR, olhando só para esse gate aqui. Se você precisa projetar uma porta com muitas entradas, tá certo? É muito interessante você usar pseudonimose, porque aí o acréscimo que você vai ter em termos de delay devido ao número de entradas acontece essencialmente na capacitância parasita e não afeta, tá certo? Tá? Essa componente K não entra, tá certo? No esforço elétrico, né? Que é aquela multiplicação da carga pelo G, porque simplesmente o G não contém K. Certo? Então, portas com um tamanho muito grande, pseudonimose é uma boa alternativa. Muito bem, então está aí o resultado, né? A gente pode continuar. Bom, vamos falar um pouquinho, já que vocês devem ter observado, a porta pseudonimose ela tem um transistor PMOS que está sempre ativado, tá certo? Tá? Então isso significa que mesmo quando o Y for 0, ou seja, mesmo com o transistor NMOS de baixo está fechado, então mostrando aqui novamente o PMOS, então o transistor sempre aterrado, e mesmo quando esse Y aqui for 0, ou seja, esse transistor está fechado, vai ter um consumo de corrente, tá certo? Passando por essa porta na direção de ground, porque esse transistor está sempre fechado. Essa potência chamada static power, a potência estática, é dada pela corrente vezes o VDD, né? Essa corrente é muito pequena, tá certo? Tá? Alguns miliamperes por gate, mas por outro lado, se você multiplicar isso por 1 milhão de gates, você vai ter um problema.
Então foi exatamente esse alto consumo de corrente que fez com que a tecnologia exclusivamente NMOS fosse extinta, tá certo? Tá? Então, mas por outro lado, como nós acabamos de ver, os pseudo-NMOS ele tem um desempenho muito bom quando você tem portas NOS com muitas entradas, tá certo? Então ele deve ser usado essencialmente para controlar esse número de portas extremamente grandes, tá certo? Tá? E em casos em que você não estiver usando, tá certo, essa lógica ou essa porta, você deve desligar o PMOS através do sinal de enable. Muito bem. Bom, vamos agora passar para uma outra família lógica, tá certo, chamada Dynamic Logic. As portas dinâmicas, elas, ao invés de manter um transistor PMOS sempre fechado, tá certo, elas usam um clock, tá certo, tá, controlando esse transistor PMOS. Então elas trabalham de duas formas, tá certo, em dois modos: pré-carga e evaluate, ou computação, vamos chamar assim. Então, somente comparando os tipos de portas, nós temos Static CMOS, tá certo? Tá? Pseudo-NMOS, que acabamos de discutir, e Dynamic MOS. Então, aqui em cima, no Dynamic MOS, como vocês podem observar, a diferença está em que ele tem um clock, tá certo? Tá? E não mais um transistor fechado continuamente, tá certo? E como é que funciona essa porta? É relativamente simples. Então, na etapa de pré-carga, tá certo, o clock está embaixo, tá certo? E esse clock estando embaixo, ele faz com que a saída seja carregada para 1. Então, em toda circuito lógica dinâmica, existe então uma etapa de pré-carga com o clock. Quando ele estiver embaixo, nessa etapa de pré-carga, você vai fazer com que a nó de saída vá para 1. Tá certo? Posteriormente, tá certo, quando o clock, então a nó de saída vai para 1, tá certo? Sobe para 1, né? Então ele virou para 1 aqui, tá certo? Bom, e aí o que vai acontecer é o seguinte: durante a etapa de computação, de evaluate, tá certo? O clock vai para 1, se esse clock indo para 1, tá certo? Como estamos falando de transistor PMOS, essa entrada daqui não fica aberta, tá? E aí você fica com um vértice flutuante em 1, certo? Que vai ser computado ou avaliado, tá certo, de acordo com o que tiver em A. Se o A estiver em 1, tá certo, você vai descarregar esse valor aqui para a terra, certo? Tá? Então, o A estando em 1, a tua saída vai descarregar. Por outro lado, lembre-se que você está com o vértice carregado em 1 aqui, tá certo? Tá? Foi carregado durante a etapa de pré-carga. Bom, aí se por outro lado A estiver em 0, esse transistor não vai abrir, e aí você vai continuar com aquele valor 1, tá certo? Nesse nó flutuante, até a próxima etapa de pré-carga. Então, observe um detalhe importante, que é o seguinte: esse valor aqui ele vai estar flutuante, de modo que, mas ele vai cair um pouco, tá certo? Tá? Porque ele não está sendo mantido por nenhuma alimentação. Então, esse é um problema que a gente já vai discutir com relação à porta dinâmica, tá certo? Tá? Então, a computação só efetivamente acontece na etapa de evaluate, sendo o vértice saída carregado durante as etapas de pré-carga, quando o clock é 0. Muito bem. Temos agora um outro problema que a gente precisa discutir com relação à porta dinâmica, né? Então, vocês devem ter observado que o transistor realiza pré-carga, né? Então, ele está realizando pré-carga, tá certo? Quando o clock está 0, colocando esse vértice aqui em 1, vértice na saída, tá? Bom, mas o que vai acontecer que, enquanto isso estiver ocorrendo, a minha entrada estiver em 1, tá? Bom, se essa entrada estiver em 1, certo? E não houver esse transistor chamado foot aqui, pé, e você estiver fazendo a carga, tá certo, do vértice saída, com a entrada A igual a 1, enquanto você vai estar fazendo a carga, essa carga vai estar sendo descarregada através desse transistor para o ground. Tá certo? Então, de modo a evitar isso, é que justamente, tá certo, você introduz o transistor de foot, tá certo? Porque durante a pré-carga, tá certo, o clock está embaixo, e a pré-carga está sendo feita, mas como o clock está embaixo, e aqui nós temos o transistor de pé, tá certo? É um transistor NMOS, esse transistor fica aberto.
como esse transistor fica em aberto, não existe o risco de A estando em 1, de haver uma descarga para o ground, tá certo? Tá? Então, FUT é justamente para evitar, tá certo, que essa função F feche de acordo com as entradas, tá certo, durante o período de pré-carga, tá certo? Bom, você pode também ter um circuito sem pé, tá certo? Mas você tem que garantir que as entradas não vão para 1 durante a etapa de pré-carga. A sua lógica tem que garantir isso. Bom, e como é que a gente fala, como é que a gente lida com o esforço lógico, tá certo, de uma porta dinâmica, né? Isso é relativamente simples. O esforço lógico, tá certo, de down GD, ele vai ser a capacitância que você observa aqui na entrada, tá certo, 2, dividido pela capacitância do transistor primitivo, que é 3. E a capacitância parasita que você vai ver aqui, tá certo, vai ser a capacitância que você vê no vértice sair daqui. Então nós estamos chamando de 3 dividido pela capacitância do inversor primitivo, que também é 3, tá certo? Vai para 1. Mesma coisa pode ser calculada com relação aos outros tipos de portas lógicas. Então vou deixar isso para vocês. Muito bem. Bom, vamos agora então discutir mais uma restrição. Vocês observem que tem várias restrições, né, em relação à porta dinâmica, né, a lógica dinâmica. Mas essa terceira restrição, chamada de monotonicidade, tá certo? Primeiro, vocês estão lembrados que eu falei lá atrás, que é o fato de que durante a avaliação existe o vértice que mantém o valor que foi pré-carregado, tá certo? Tá? Se não houver uma descarga para o ground, ele vai gradualmente descarregar, porque ele é um vértice que não está sendo segurado por nenhum resistor, certo? Vértices flutuantes. O segundo problema foi o que nós acabamos de falar, da necessidade de você ter um transistor de pé, né, para evitar um FUT, para evitar que durante a pré-carga a sua rede F descarregue, tá certo? Ou está sendo pré-carregado. E o terceiro problema é que a monotonicidade nós vamos discutir agora, certo? Então, vamos observar então aqui qual é a situação, tá certo? Note que durante a pré-carga, tá certo, você vai ter então o seu transistor de clock carregando a saída para 1, tá certo? E durante o evaluate, tá certo, tá? A entrada A, apenas durante esse período, a entrada A vai ser observada, tá certo? Então, só voltando aqui, durante a pré-carga, a saída foi para 1, né? Tínhamos dito isso. E durante o evaluate, vamos imaginar que a nossa entrada vai de 1 para 0. Ou seja, ela está a entrada está tendo um comportamento de falling, né? Tá certo? Bom, se isso ocorrer, tá certo, tá? Vai ter um período aqui em que ela vai estar em 1, e aí ela vai efetivamente descarregar a saída, o valor foi pré-carregado. Bom, e aí o problema ocorre nessa situação. Quando ela volta para vai para 0, tá certo, tá? Isso significa que a gente está lidando, como nós estamos lidando com a porta inversora, que era desejável, tá certo, que a minha saída fosse para 1, já que minha entrada está indo para 0. Mas, ora, na hora que a minha entrada estava em 1, ela descarregou o vértice aqui, tá certo? Esse 1. E esse 1 foi efetivamente para 0, o Y foi para 0, certo? Se a entrada agora caiu para 0, ela não tem mais como recuperar, tá certo, aquela carga 1, porque ela acabou de descarregar essa carga, tá certo? Tá? Então, por mais que a entrada indo para 0, o que vai acontecer é que a saída vai continuar em 0 e não vai para 1 como desejável. E ela só volta novamente para 1 quando vier o próximo momento de pré-carga. Em outras palavras, tá certo? Uma descida da minha entrada, tá certo? Tá? Durante o período de avaliação, né, numa lógica dinâmica, vai causar descarga do meu nó de pré-carga, fazendo com que você não consiga replicar o comportamento lógico que você pretendia, que nesse caso era o inversor. Tá?
Então, a única forma de contornar essa situação é garantindo essas condições, tá certo? Que a minha entrada permaneça em 0, que ela varie de 0 para 1, porque se ela variar de 0 para 1, ela vai descarregar o vértice, tá certo? Tá? Mas ela não vai, como ela não volta de 1 para 0, ela não vai querer recarregá-lo, porque só vai acontecer no pré-carga. E a outra condição é que o meu vértice continue em 1, 1. Né? Ou seja, se ele entrar na etapa de avaliação em 1, ele vai descarregar o vértice para 0, mas ele vai querer esse comportamento até o final do período de avaliação. Né? Ou seja, se nós queremos que a nossa entrada tenha somente permaneça em 0, vá de 0 para 1, ou se estiver 1, continue em 1, isso significa dizer que nós queremos que a entrada seja monotonicamente crescente. Tá certo? Tá? Ela só pode ou permanecer onde está, ou subir para 1. Muito bem. Tá. Agora vamos ver que esse requisito da lógica dinâmica traz mais um problema. Certo? Bom, se a tua porta ela vai sempre, as tuas entradas, perdão, ela vai ser sempre monotonicamente crescente, as saídas, tá certo, de uma lógica dinâmica vão ser sempre monotonicamente decrescentes, tá certo? Porque nós estamos lidando aqui com transistores NMOS, né? Certo? Então qualquer fechamento, qualquer subida, as combinações de subidas, mesmo que não seja aqui no caso do inversor, combinações de subidas que só vão acontecer subidas, eles efetivamente só vão conseguir gerar descidas, tá certo? Que é a descarga do vértice de saída. Né? Bom, mas aí temos um problema, né? Se as saídas, as portas dinâmicas sempre produzem saídas monotonicamente decrescentes, tá certo? Eu não consigo ligar uma porta na outra, porque o meu requisito é que as entradas sejam monotonicamente crescentes, tá certo? Então é ilegal ligar uma porta dinâmica na outra diretamente, certo? Tá? Então seria esse caso aqui, né? Então nós temos o X, né? Através do período de pré-carga, o X foi para 1, veio a borda do clock, fez com que o X fosse para 0, tá certo? Né? E aí o que vai ocorrer é que nós vamos ter esta borda resultando numa borda de descida, tá certo? Que é proibida, né? Essa borda de descida, tá certo? Como sendo uma entrada do próximo estágio, tá certo? A próxima porta. E aí então estão introduzindo uma porta de descida proibida, tá certo? Tá? Então essa borda de descida vai, durante esse período em que ela está alta, ela vai descarregar o vértice, né? E vai permanecer em 0 para frente, tá certo? Coisa que não é desejável, tá certo? Tá? Como nós havíamos falado no caso anterior, certo? Muito bem. Então isso aqui é uma continuação daquela nossa figura, certo? Bom, vamos ver agora o que ocorre quando nós ligamos portas dinâmicas uma com a outra, né? Tá certo? Tá? Mas antes disso, vamos então definir. A gente já notou então que nós precisamos, né, por essa condição aqui, nós precisamos ter entradas monotonicamente crescentes, tá certo? Tá? Em portas dinâmicas, e não podemos ligar uma porta na outra diretamente. Então, já que a gente não pode ligar uma porta na outra diretamente, o que nós fazemos é introduzir um inversor, tá certo? Logo na saída, tá? Da porta dinâmica, da lógica dinâmica, certo? E esse inversor tem por objetivo pegar as entradas, as saídas monotonicamente decrescentes, que vão ser sempre monotonicamente decrescentes, e transformá-las em saídas monotonicamente crescentes, né? Essa combinação de uma porta dinâmica, tá certo? Tá? De uma porta dinâmica com um inversor é chamado de domino end, tá certo? Perdão, domino logic, certo? Domino gate. Tá? Então a ideia do domino gate, tá certo? É a combinação de um par dinâmico e estático, tá certo? Tá? Que vai produzir saídas sempre monotônicas. Ok? Então aqui nós vamos ter uma entrada monotônica
aqui na saída do inversor nós vamos ter também saídas monotônicas. Muito bem, então se só nós ligarmos portas domino uma após a outra, por exemplo, nós temos aqui um AND, um AND, né? Tá certo? Só lembrando que as portas dinâmicas, o domino, né? Elas sempre produzem resultados de 0 para 1, simultaneamente crescentes, então consequentemente elas vão produzir lógica negativa, positiva, né? Então nós temos aqui a combinação de um AND, né, com esse inversor, vai nos dar então um domino AND, e a combinação desse outro NAND com o inversor, que corresponde a esse outro estágio aqui, vai nos dar outro domino AND, que estão representados esses dois dominos ANDs aqui. Observando o comportamento, nós vamos então ver o pre-charge. Observe que o pre-charge acontece ao mesmo tempo, né, para todas as portas. Então esse vértice é carregado em 1 por esse transistor, esse vértice é carregado em 1 por esse é carregado em 1 por esse é carregado em 1 por esse. Tá certo, tá? Simultaneamente o pre-charge acontece o mesmo para todos eles, de modo que todas as saídas vão ficar, vão ser pré-carregadas, tá certo? Tá? Observe aquelas, obviamente, aquelas que estão ligadas diretamente no clock, né? Tá certo, tá? Então essas aqui daquelas que são dinâmicas, né? Então as que são carregadas são essas aqui, perdão. Estava falando nas estáticas também. Então nós temos a etapa de pre-charge. Pre-charge acontece, levanta o W, né? W vai para 1. Como W vai para 1, o X vai para 0, tá certo? O Y vai para 1 também, tá certo? Por causa do pre-charge, né? O Z vai para 0. E aí nós temos então, no momento que a gente tem um evaluate, né? Nós vimos pre-charge até agora, o que vai acontecer? No evaluate, o W foi para 1, consequentemente a saída, bom, se as entradas, se o W cair para 0, né, se todas as entradas A e B aqui forem 1, né, fazendo o papel da ativação da porta, né, 1, for para 0, o X vai subir, né, porque é o inversor dele, inversor de W, o valor de W invertido. O Y vai cair e o Z, que é o valor dele invertido, vai subir, tá certo? Então esse efeito de uma porta propagar para o seu inversora, que faz a transição para a porta monotonicamente crescente, que propaga para outra, que propaga para outra, o sinal sai propagando, lembra o efeito de um dominó batendo no outro, tá certo? Então um dominó que dispara, tá certo, a queda de outro, tá certo? E por daí que vem o nome dessas portas, dominó CMOS, tá? Então, só relembrando que os gates são evaluated sequencialmente, tá certo, tá? E são carregados em paralelo, de modo que essa sequencialidade, tá certo, na etapa de evaluate, tá certo, torna ela uma etapa mais crítica, tá certo, nas portas domino. De modo que para evitar que aconteça esse efeito de cascata, tá certo, tá? Uma alternativa é você, ao invés de ter inversores, uma porta inversora, né? Uma porta dinâmica, um inversor que dá o domino, outra porta dinâmica, inversor que dá o outro domino seguinte, é conveniente você tentar aglutiná-los, tá certo, usando uma lógica estática. Certo? Tentar pegar esses inversores e meio combinar eles numa lógica estática um pouco mais para frente. Tá certo? E obviamente essa lógica estática tem que privilegiar o quê? As bordas geradas pelo domino, né? Tá certo? Então as bordas geradas pelo domino, tá? E isso aí, que é no caso aqui o domino, as bordas geradas pela lógica dinâmica, né? Pela porta dinâmica, né? Que é uma borda de descida. O domino sempre gera, porque tem um inversor, uma borda de subida. Então a porta dinâmica simples, não domino, certo? Ela vai gerar bordas de descida. Como ela vai gerar bordas de descida, isso equivale a você pensar na estática CMOS, tá certo? Que você vai estar ativando os transistores P, tá certo?
né? E consequentemente você vai querer portas que privilegiam a subida, tá certo? Tá? Porque as entradas dela vão estar recebendo descidas, tá, ok? As entradas vão estar recebendo descidas, então você quer portas que tenham um deslocamento maior para o VDD, ou seja, High Skilled Gates, que a gente havia discutido em uma aula anterior. Muito bem. Bom, nós vimos que Domino só realiza funções não inversoras, tá certo? Né? Então, AND OR, mas não NAND NOR. Uma forma de compensar isso, poder realizar usando lógica dinâmica com Domino e lógica negativa, né, portas com lógica negativa, é usar o que se chama de Dual Rail Domino, tá certo? Dual Rail Domino, primeiro você tem que fornecer tanto a entrada como a entrada barrada, como complemento dela, tá certo? E ele vai produzir as saídas verdadeira e complementar também, né? Então, por exemplo, se você vai ter então, são duas lógicas dinâmicas, tá certo? Tá? Uma aqui à esquerda e outra à direita. Uma com valor F, com valor F barrado, as entradas entram nas duas, né? E vamos supor que você só tem um sinal baixo. Se os dois forem zero, o que vai acontecer? As redes vão estar abertas, você só vai estar fazendo pre-charge desses nós. Se o sinal alto for 0 e o sinal baixo 1, você vai estar produzindo 0. O significado da combinação disso vai ser que você vai ter 0 aqui e 1 aqui. Se for 1 ou 0, você vai ter o contrário. Se você tiver 1 e 1, as duas redes vão estar fechando. Isso é uma coisa inválida. Então, a sua lógica não pode contemplar esse caso. Ok? Vamos dar um exemplo. Tá certo? Aqui nós temos, então, queremos calcular essa função lógica, tá certo? Queremos y high, que é A AND B. E queremos calcular, usando, né, Dual Rail Domino CMOS, tá certo? Precisamos também calcular A e B barrado. Lembrando que nós vamos ter o A barra e o B barra, tá certo? Então disponíveis estão A, H, o AL, o BH e o BL. Bom, então como seria esse circuito, né? Bom, esse circuito ele vai ter então aqui o clock, certo? O clock vai estar aqui atuando aqui. Nós teremos então, certo? Nós estamos falando então de um AND, né? Certo? Nós vamos ter então aqui A high, B high, e do lado de cá nós vamos ter isso aqui vai estar fazendo o papel, né, do YH, que no nosso caso é o nosso AND, e do outro lado nós vamos ter então AL, né, usando Morgan, BL, ligados entre si, ligados ao outro. Então desse lado de cá nós vamos ter o YL. Ok? Bom, só lembrando que isso aqui a gente vai estar chamando de Y barra, né? Esse L aqui está fazendo o papel de Y barra. Muito bem, então você entrou com os valores lógicos, ele o complementar, e obteve o valor normal da função que você quer calcular e complementar também, tá certo? É por isso que é chamado Dual Rail, porque você tem os dois valores lógicos, tá certo? Aquela variável caminhando como se fossem trilhos paralelos, tá certo? Então, muito bem, essa aqui é a porta que nós acabamos de discutir, tá certo? Nós temos aqui uma outra porta que a gente pode construir do mesmo jeito, só que essa daqui tem um aspecto interessante, que você pode, usando Dual Rail Logic, Domino Logic, partilhar os transistores, né? Então, funções booleanas permitem você fazer isso. Então, por exemplo,
nós estamos aqui, imagine esse lado de cá, né? A gente quer essa função aqui vai ser dada, observe, por esse caminho aqui, o ground, e essa função também vai ser dada por esse outro caminho, que está usando um transistor do outro pé, tá certo? Tá? Então, quais seriam esses? Que função lógica seria essa? Nós temos o A alto e B baixo, né? Então, A alto, B baixo, fazendo AND. Ou, isso aqui seria por um caminho, que seria por isso aqui. E por esse caminho aqui nós teríamos o quê? Abaixo, né? Aqui, e B alto. Isso aqui vai nos dar então o nosso Y, tá certo? Que é exatamente o XOR, né? A função XOR. Fazendo a mesma coisa do outro lado, nós vamos ter então um caminho aqui. Quer dizer, esse vértice aqui que vai produzir essa saída aqui, que no fundo é Y barra, né? Ele vai produzir essa saída por um caminho que partilha esse transistor aqui do outro. E por outro caminho aqui, que é esse que partilha esse outro transistor com aquele outro caminho que nós acabamos de discutir. Então nós vamos ter aqui nesse caso então AL, né, nesse caminho aqui, BH, né, então abaixo, perdão, aqui B alto, ou o outro caminho preto aqui nós vamos ter não, perdão, isso aqui não é, estamos falando aqui AH, né, perdão. A nesse caminho, né, passando aqui B, que é o BH, ou A barra e indo direto aqui B barra, isso aqui é o Y barra, que é o XOR, certo? Muito bem, então transistores podem ser partilhados usando do Rail Dominant CMOS, certo? Bom, agora vamos analisar um pouquinho mais de perto do ponto de vista elétrico algumas situações que acontecem em lógica dinâmica, certo? Tá? Eu falei para vocês lá atrás que durante a etapa pré-carga o vértice, tá certo, flutua em alto, né? Ele é carregado durante a etapa pré-carga, esse vértice é carregado em 1, e durante a evaluation, né, ele flutua em alto, né, sendo somente descarregado se houver um caminho através dos transistores NMOS, tá certo? Tá? Bom, mas durante esse período, se o ato estiver em 1, tá? O que vai ocorrer é que esse vértice aqui vai guardar o valor 1 enquanto ele durar a etapa de evaluation, certo? Tá? Bom, mas a questão é que transistores são leaky, né? Eles vazam, né? Então essa corrente, tá certo, off aqui, mesmo desse transistor aqui associado a esse transistor estando aberto, tá certo? Vai haver um pequeno vazamento de corrente aqui, tá certo? Então gradualmente, tá certo, essa carga vai vazar ao longo do tempo. Antigamente esse vazamento acontecia em milissegundos, hoje em dia ele acontece em nanosegundos, tá certo? Isso então não vai ser tolerável porque a gente está lidando com clocks hoje em dia, tá certo, extremamente curtos. Então quando o φ for 1, tá certo, existe um risco dessa carga ser perdida, tá certo? Então a solução para evitar isso é garantir que durante o período de avaliação, que isso aqui for 1, você mantém esse valor 1 aqui. Isso é feito pegando o valor do inversor que você já vai ter que colocar, né, para garantir a monotoxicidade para cima, tá certo, do Dominant CMOS. Usar isso aqui, esse inversor vai produzir 0 do lado de cá durante a etapa de avaliação, e esse 0 será aplicado então no transistor PMOS em tamanho K, e esse transistor PMOS vai ficar fechado e manter assim a carga em 1. Observe que esse transistor não pode ser muito grande, né? Por que ele não pode ser muito grande?
Ora, ele não pode ser muito grande por uma razão muito simples. Se essa porta daqui, tá certo? Tá? Essa foi a situação que a gente falou que ela estava aberta, ela estava em 0. Mas se ela tiver a entrada estiver em 1, durante a etapa de avaliação, esse valor 1 aqui vai estar sendo descarregado. Sim, mas aí nesse momento também esse transistor está fechado, né? Tá certo? E ele está tentando carregar esse vértice aqui. Então você tem uma briga entre esse transistor tentando carregar esse vértice, né? Tá certo? Para manter o valor e não deixar ele morrer, contra a necessidade de A que quer descarregá-lo. Então, no caso, esse transistor tem que ser relativamente fraco, frágil, para garantir que quando A realmente quiser descarregar esse vértice, ele consiga, tá certo? O transistor associado a A, ele tem que vencer o transistor de tamanho K do Kipling, né? Uma outra questão que aparece elétrica, tá certo, em portas dinâmicas, é chamada de charge sharing, tá certo? Vamos ver o que é exatamente essa questão. Então, vamos observar aqui que nós temos então o φ durante a etapa de avaliação. O B aqui está colocado em 0, então ele está em aberto, tá certo? Tá? Então o circuito é como se acabasse aqui, não existe mais nada trafegando aqui embaixo, tá certo? E agora vamos imaginar que durante a avaliação o A sobe para 1, certo? Bom, o A subiu para 1. Se o A subiu para 1, nós tínhamos aqui 1 aplicado aqui durante a etapa de pré-carga, tá certo? O que vai acontecer? Essas duas capacitâncias que nós estamos observando aqui, Cx e Cy, elas agora vão estar conectadas, porque o A vai estar fechado, tá certo? Né? Bom, se o A vai estar fechado, essas duas capacitâncias vão estar conectadas, e se o A antes estava aberto, tá certo? O que vai acontecer é que a carga dessa capacitância aqui, Cy, recebeu carga, né? Durante a etapa de pré-carga. Então, parte dessa carga vai migrar para a capacitância Cx. Isso vai fazer com que a tensão em Y caia para um determinado valor, tá certo? Né? Imaginando que aqui mas continua. E, ora, se uma parte de uma carga vai ser transferida de Cy para Cx, a tensão em X vai subir, tá certo? Tá? Essa tensão em X, então, vai subir, tá? E aí nós um valor que seja comum entre 1 e a tensão que havia antes em Cx, certo? Valor intermediário. E que tensão será essa para onde eles vão convergir? Bom, essa tensão vai ser Vx, ela é igual a Vy, tá certo? Vai ser igual a tensão Vy, e ela vai estar associada à distribuição de cargas, tá certo? Entre esses dois capacitores Cy e Cx. Então ela vai ser Cy, vai ser dada por Cy sobre Cx mais Cy, que é um divisor capacitivo, tá certo? Tá? Isso vezes a tensão VDD que foi aplicada antes, quando estava durante a pré-carga que foi aplicada a Y. Tá? Muito bem, então esse problema de charge sharing é mais um problema que acontece em lógica dinâmica, tá certo? Que tem que ser lidado. Tá? A solução para esse problema, isso aqui foi o que estávamos discutindo no último slide, a solução para o problema é ter mais um transistor, tá certo? Colocado em paralelo com o transistor de pré-carga, tá certo? E esse transistor não vai ser responsável por fazer a pré-carga dos vértices intermediários, tá certo? Tá? Então, tipicamente, você precisaria pré-carregar todos os vértices intermediários com o mesmo valor que você faz a pré-carga da saída, para que não haja o problema de desbalanceamento de carga e, consequentemente, redução da tensão de saída. Tá certo? Tá? Observe também que, no exemplo anterior, Cy era dado por Cy sobre Cx mais Cy vezes VDD, de modo que, se o Cy for muito grande, tá certo? Dominar essa fração aqui, o Cx pode ser desprezado e aí a tensão Vy praticamente não vai ser afetada. Entendeu? Então, o que nós podemos fazer, tá certo? Nesse caso, é garantir que a capacitância Cy, tá certo? Tá? Ela vai ser sempre um pouco maior do que as capacitâncias intermediárias ou
forçar transistores para pré-carga desses vértices intermediários. Uma outra solução. Vamos lá continuar nossa aula então. Bom, uma outra questão elétrica que aparece em portas dinâmicas, tá certo? É a sensitividade a ruído, tá certo? Tá? As entradas dessas portas, as tensões mínimas para que a entrada seja considerada alta são muito próximas a VT, tá certo? Isso faz com que a margem de ruído sua não seja das melhores, tá certo? Tá? Então elas são muito sensíveis a ruído, tá certo? E como nós vimos também, a saída é flutuante, causa suscetibilidade a ruído também. Quer dizer, se houver dreno de descarga, tá certo? Mesmo de corrente off dos transistores, tá certo? Ele vai ter uma perda, tá certo? Tá? Além de outras fontes de ruído que acontecem também, tá certo? Tá? Que crosstalk capacitivo, tá certo? Nós vamos discutir um pouco mais para frente, tá? A questão de charge sharing que nós falamos. Nós temos também o problema de ruído de alimentação, né? Então aquele vértice está sendo carregado pela alimentação, então o ruído pode acontecer, ou mesmo a alimentação pode gerar campos eletromagnéticos que afetem aquele vértice que está flutuando, tá certo? Ruídos propagados através do seu circuito, tá certo? Tá? Muitos outros efeitos que quando nós estamos entrando em processos nanométricos estão aparecendo, tá? Muito bem, mas no geral, poxa, nós levantamos todas essas questões relativas a problemas associados à lógica domino, tá certo? Tá? Mas por outro lado, ela é muito boa, muito atraente, tá certo? Para circuitos com alta velocidade, porque de uma forma geral você removeu, que era isso que nós falamos no início da aula, tá certo? A capacitância PMOS da entrada, de modo que a capacitância de entrada, tá certo? Das portas domino, dos circuitos dinâmicos no geral, são muito menores. Isso faz, certo, com que os circuitos domino e dinâmicos sejam 1,5, 2 vezes mais rápidos que a lógica CMOS estática, certo? Mas para que você consiga fazer usufruto desse alto desempenho dele, tá certo? É importante que você consiga lidar com as questões de monotonicidade, vazamento, leakage, charge sharing e noise. Então os circuitos têm que ser extremamente bem projetados, tá certo? Mas vale a pena projetá-los de uma maneira cuidadosa para fazer um bom uso desse quase 2 vezes melhor desempenho. Tanto é que eles são amplamente usados no projeto de microprocessadores de alto desempenho. Muito bem. A terceira grande família lógica que nós vamos discutir, nós mostramos ela algum tempo atrás, né, nesse curso, tá certo? São circuitos baseados em pass transistors, tá certo? Tá certo? Transistores de passagem. A ideia é usar transistores de passagem como lógicas para construir lógica, como usar transistores de passagem como chaves para construir lógica. Nós temos agora que nos preocupar com uma série de questões que nós vimos falado anteriormente, né, que era a degradação do VT, no caso do VDD ter que passar através do transistor NMOS, por exemplo, né? Nós tínhamos degradação do 1, tínhamos degradação do 0, no caso do transistor PMOS. Vimos que a gente tinha um problema também de você agora ter que se preocupar com a capacitância de difusão, né? Porque, por exemplo, aqui nesse circuito que é um multiplexador de 2 entradas, tá certo? A tua entrada está sendo aplicada, tá certo? Na difusão de dreno, tá certo? Desse transistor, né? Então a adoção de CMOS, né, e Transmission Gate, né, tá certo, eliminava vários desses problemas, né, porque a gente colocando uma porta CMOS estática logo depois, tá certo, a gente recuperava a degradação que havia do sinal lógico aqui, tá certo, tá? E esses gates precisariam então com essa possibilidade de você colocar um porta estática na saída, você tornava eles restoring, tá certo? Mas existem outras lógicas que podem ser construídas, famílias lógicas que podem ser construídas usando pass transistors, como por exemplo a LEAP. LEAP é uma família lógica, tá certo, baseada em pass transistor, que significa Lean Integration with Pass Transistors. A vantagem dela é que você não tem transmission gates para construir a tua porta, você pode se livrar dos PMOS, dos transistores PMOS. Mas, por outro lado,
você vai ter então, como você não tem mais os PMOS, tá certo? Para passar o teu sinal VDD, você vai ter uma degradação de VDD até menos VT aqui, tá certo? Tá? Essa degradação pode ser compensada usando a mesma noção de Keeper que nós tínhamos anteriormente quando nós discutimos o caso do Domino CMOS, tá certo? Né? E que para evitar a degradação da carga no nó flutuante de saída dele, certo? Então nós podemos então verificar que quando aqui na entrada nós tivemos aqui nessa saída, na entrada do inversor, né, do restaurador, nós tivemos VDD menos VT, certo? A gente pode agora, isso aqui vai te dar 1, né? Isso você vai ter 0 aqui na saída, e esse 0 então vai fazer com que você restaure esse valor aqui para 1, certo? E dessa forma você consegue eliminar, né, os PMOS que haviam anteriormente no Transmission Gate. Outro tipo de lógica baseada, família lógica baseada em transistor de passagem, chamada CPL, certo? Que stands Complementary Pass Transistor Logic, e é uma lógica dual rail, certo? Uma forma de lógica dual rail baseada em transistor de passagem, tá certo? Essa lógica, o fato de você estar mantendo os dois valores lógicos y e y barra, permite que lá na frente, tá certo, você filtre ruído, né? Porque se você pensar um pouquinho, mesmo que você tenha um sinal aqui alto com um determinado ruído, esse sinal aqui, se ele também tiver, tá certo, ele for afetado também, ou ele não for afetado, ele vai ser afetado também por esse ruído. Estou acreditando que esses circuitos estão razoavelmente próximos para serem afetados de maneira semelhante, tá certo? Tá? De modo, perdão, isso aqui seria 0, né? Estamos aqui falando de um valor alto, vamos imaginar o contrário, tá? Perdão. Você está aqui com um valor baixo, tá certo? Tá? E aqui você está com um valor alto, certo? Y barra, de forma que se vier um ruído nesse ponto aqui, e ele igualmente afetar esse sinal aqui, a lógica do rail é tal que aqui no final nós fazemos uma diferença desses dois sinais, tá certo? Tá? Tem um diferenciador, né? Perdão, aqui novamente, isso aqui está em 1, isso aqui está em 0. No final então nós aplicamos isso a um diferenciador, e esse diferenciador vai me produzir então um valor lógico 1, filtrando esse ruído, tá certo? Tá? Essa aqui é a vantagem de você usar do Rail Logic, você pode filtrar ruído, tá certo? Tá? Bom, se você consegue lidar tão bem com ruído, então a gente pode eliminar tanto transistores transistores PMOS aqui, não temos mais essa preocupação de degradação do sinal, e também o keep que havia anteriormente, tá certo? Aquele keep. E com isso, tá certo? Tá? Nós temos uma lógica menor, tá certo? Que mais imune ao ruído, o fato de você ter dois trilhos caminhando, certo? Se você em algum momento precisar ter uma lógica que tem um grande caminho, tá certo? Ou seja, o número de pontos lógicos que ela segue é extremamente longo, você quiser recuperar, tá certo? Ou fazer um restore do sinal, tá certo? Você pode usar essa técnica de cross coupling, pegar o sinal que está aqui, tá certo? E complementá-lo para restaurar esse valor, tá certo? Ligado no terra, né? E a mesma coisa para o sinal de cá, tá certo? Que é 0, né? E ele restaura o valor de 1 aqui, tá certo? Essa outra entrada, tá certo? Muito bem. Então isso encerra a nossa